seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu programa, seu podcast de educação financeira, finanças pessoais. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Luiz Moran, chefe de análise da EQI, para falar um pouco a respeito de cenário de renda variável, falar um pouco sobre análises, falar um pouco sobre venda de caos, que a gente está vendo aí em muitos lugares, e um mercado que tem bastante volatilidade, mas sabendo remar, sabendo navegar, vamos embora. Moran, em primeiro lugar, agradeço demais você estar por aqui, você conversar com a gente. Seja bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro. Obrigado, o prazer é todo meu. Fico feliz de estar aqui com vocês. Moran, seguinte, antes da gente falar especificamente sobre o nosso tema, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua trajetória, sua experiência, anos de mercado, para o pessoal que está nos acompanhando aí conhecer um pouquinho de ti. Claro. Vamos começar de trás para frente, né? Eu estou na EQI há mais de 5 anos já. Fiz durante algum tempo a área de produtos, a seleção de produtos, e daí surgiu a oportunidade, quando a gente fez a transação com o BTG se tornou nosso sócio, com vistas a gente virar uma corretora, que de fato aconteceu, e daí a gente precisava criar uma área de análise, né, uma área famosa research, e o Juliano Custódio, que é o nosso CEO, ele falou: você já fez isso antes, tal, enfim, precisamos de alguém que tenha essa experiência, tá? Falei, beleza, tá, estamos fazendo isso desde 2002, com uma missão muito clara, assim, que a gente pode voltar lá depois. Antes disso, antes de me juntar à EQI, eu passei 13 anos na VEG, fui em relações com investidores na VEG, entrei lá quando a VEG negociava R$300 mil por dia, era uma empresa, enfim, já era um gigante, a empresa em si sempre foi muito boa, sempre foi uma empresa, enfim, bastante única no mercado brasileiro, mas é uma empresa muito sem liquidez. E eu dei a sorte cheguei lá, fui o primeiro, criei a área de relações com investidores, tal. Quando eu saí, a gente já estava no Bovespa, fazia 30 milhões por dia, que já era bastante naquela época, tal. Semana passada, a VEG se tornou a quarta maior empresa da Bolsa, que, enfim, motivo de muita alegria e um certo orgulho também, enfim, a gente fez parte desse negócio. E antes disso, até foi um dos motivos que eu trabalhei na VEG, eu tinha passado por diversas outras casas de bancos e corretoras, tanto no buy side como no sell side. Passei pelo BNP Paribas, passei pelo Itaú, passei pela Templeton, eu iniciei minha carreira mesmo foi no Unibanco. O Unibanco foi o primeiro lugar onde eu fui analista de investimentos. Lá foi uma escola para mim e para boa parte do mercado da minha geração. Lá, metade do mercado passou pelo Unibanco em algum momento. Boa. Ô Moran, você tem uma trajetória extensa no mercado, já deve ter visto muita coisa, e aí até gostaria de pegar isso como gancho, trazendo para os dias atuais. A gente vê muita gente falando sobre um cenário de muita incerteza, sobre algumas crises, sobre alguns grandes pontos de interrogação, olhando para trás, né? O que tem de comum, o que acaba tendo de diferente de algumas outras crises pelas quais a gente já passou? Bom, vamos lá. O mercado que eu conheci quando eu entrei no mercado era um mercado infinitamente menor do que ele é hoje. Ele era realmente uma fração do que ele é hoje. Era um mercado basicamente de tesourarias e alguns poucos investidores institucionais brasileiros, muito poucos. E, na verdade, o que me deu a chance de entrar nesse mercado foi justamente a chegada do estrangeiro. Foi naquela época onde a gente estava começando a ter as privatizações, e isso combinou também com a chegada do investidor estrangeiro aqui no Brasil. O termo emergente foi cunhado nessa época e a gente começou a ver um fluxo em direção a países como o Brasil, com enfim, alta taxa de crescimento, uma população jovem, isso naquela época, que ofereciam boas perspectivas melhores do que você conseguiria, pelo menos essa era a história, uma taxa de crescimento melhor e retornos melhores do que você conseguiria num país desenvolvidos. Isso ali meados da última década do século passado, tal, a gente começou a ter as privatizações, Vale, depois todo o setor de telecom tal, e a gente começou a ver esse fluxo de estrangeiros chegando. O mercado fundamental, e é o que sempre acontece.
esse mercado subiu bastante porque você teve um tal do comprador marginal, aquele sujeito que estava fora do mercado, ele não era participante, ele vem, se torna participante desse mercado, ele olha ao redor e fala, não, isso aqui de fato tem muita coisa interessante, muita coisa atraente, muita coisa com valuation muito interessante, e ele leva o mercado para cima, ele cria, e ao mesmo tempo ele cria uma porção de maneiras de agir, enfim, muito por conta disso, a gente logo em seguida tem, por exemplo, a criação do novo mercado aqui no Brasil. Todas essas coisas aconteceram meio que reflexo disso. A gente precisa melhorar o produto que está sendo oferecido, o produto ação precisa evoluir. Todas essas coisas aconteceram na virada do século, começo, na primeira década do século. O que eu vejo atualmente, que é um pouco disso, a gente costuma olhar muito para o próprio umbigo, né? E falar, não, mas isso tem a ver com o governo tal e qual, isso tem a ver com a situação econômica específica de Brasil. A gente tem que lembrar que a gente está incluído num contexto maior, né? O Brasil já chegou a ser um dos maiores emergentes quando você olha para os índices, né? O MSCI, que é o índice que mede os países emergentes, o desempenho das bolsas de países emergentes, o Brasil já foi muito, muito relevante, a América Latina como um todo já foi muito, muito relevante, a gente tinha fundos que tinham um mandato específico de investir só em América Latina, isso pouco a pouco foi desaparecendo, e hoje em dia o Brasil é um país, é um mercado de ações relativamente pequeno. É pouco importante, a gente tem menos do que 5% do MSCI normalmente. A verdade é que essa entrada do comprador marginal, ela produziu um efeito naquela época, mas ele pouco a pouco isso tem refluído. O Brasil não acompanhou aquela história de investimento, não se tornou realidade, e essa história refluiu. A gente perdeu uma oportunidade, algumas oportunidades de passagem, tanto é assim que esse cenário que a gente tem hoje é um cenário. A gente tem uma peça famosa aí, Esperando Godot, você passa a peça de teatro inteira esperando um personagem que nunca chega, e a gente está esse ano inteiro esperando o tal do investidor estrangeiro que nunca chega, pelo contrário, ele foi embora durante boa parte do primeiro semestre. A gente está sempre esperando esse comprador marginal, esse cara que vai puxar o mercado para cima. E é o que eu tenho visto ultimamente. A gente está aguardando isso e ele não tem vindo porque ou os juros estão muito altos lá nos Estados Unidos, ou porque tem oportunidades melhores do que o Brasil no resto do mundo, ou porque o México é mais perto e vai se beneficiar mais do processo de desglobalização, enfim, por uma série de motivos. Então a gente fica esperando isso. Isso é um pouco da nossa história. A gente tem que a tese de investimento brasileiro tem que mudar. A gente tem que encontrar formas novas de vender essa tese e de encontrar oportunidades diferentes para o investidor estrangeiro ficar atraído. O Brasil é fundamentalmente um país é um mercado, né? Desculpa, não um país, o país é diferente, mas o mercado brasileiro é fundamentalmente um mercado de commodities, né? E nesse ambiente de crescimento mais baixo tal, e a China também tendo dificuldades, é difícil a gente ficar muito animado com o Brasil. Ô Moura, é interessante que você falou, né, sobre essa espera do fluxo estrangeiro que está determinando muito da nossa desaceleração nesse ímpeto dos investimentos e você falou algumas características interessantes que fizeram com que esse investidor viesse e até produzisse um movimento aqui dentro. Tem muita coisa interessante, atraente, com bom valuation. Isso ainda é uma verdade. Não só naquela época que acabou trazendo, né, esse fluxo, essa movimentação, mas se a gente parar hoje para pensar, você como chefe de análise, tem coisa interessante, tem coisa atraente, com bom valuation nesse cenário ainda incerto? Eu acho que é o seguinte, você tem que tomar um certo cuidado com essa história que fala, eu vejo muita gente falando, não, o Brasil está barato. O Brasil está barato se você tiver um ambiente, enfim, minimamente construtivo para o futuro. Porque investimento é sempre sobre o futuro. Não adianta nada você falar, não, já caiu um monte, a ação chegou a valer X, hoje ela vale 1/10 disso. Nada disso é
relevante. O que importa é o que vai acontecer daqui para frente. Se você tem um ambiente minimamente construtivo, a gente não precisa, não estou falando da gente ter o Cristo Redentor decolando de novo, com aquela imagem meio mal agorenta lá, mas enfim, a gente não precisa ter aquele tipo de ambiente de novo, mas se você tiver um ambiente onde as coisas, enfim, mal ou bem andam, não é um sucesso absoluto, mas não é um fracasso retumbante, nada disso, sim, você encontra coisas muito baratas de verdade. Você realmente encontra coisas que são de fato muito baratas. Mas isso nem de longe é favas contadas, entendeu? Você tem que tomar certo cuidado. Tem um monte do que o pessoal que gosta de falar inglês chama de value trap, que é aquela história que parece barato, mas não é que está barato, é que vale pouco mesmo. Entendeu? É que nem se ir na feira. Tem, tipo assim, uma laranja meio murcha, ela não está barata, ela vale pouco. Então você tem que tomar um certo cuidado com isso e ver, essa história realmente faz sentido, essa empresa tem ela é capaz de criar ou, no mínimo, aproveitar um dinamismo desse mercado, se ele acontecer, ou não, ela só vai ser aquele barco que vai subir junto com todo mundo e tal. E a hora que o mercado subir, ela sobe junto, mas, enfim, ela acompanha, talvez esteja melhor servido se você comprar o índice inteiro. Então você tem que tomar um certo cuidado com isso, essas coisas. Tem muita empresa barata, tem, se você for construtivo. É interessante porque você comentando esse cenário, me vem na cabeça algumas empresas que fizeram IPO recentemente, naquela época do dinheiro barato, que precisava ter IPO, teve uma leva gigantesca, e algumas dessas empresas não se sustentaram, elas subiram porque era um ambiente um pouco mais otimista, se a gente pode dizer assim. Talvez esses traps que você estava falando aí são empresas que não que elas sejam ruins, mas elas precisam de uma conjuntura muito específica para elas melhorarem sua lucratividade, sua forma de entregar, enfim, é isso? Eu acho que tem de tudo um pouco. Você tem um pouco disso, você tem, principalmente na última geração, digamos assim, a geração 2021 principalmente, de empresas, chegou muita empresa que não estava pronta para ir para o mercado, essa que é a verdade. Chegou muita empresa que a gente olhava e falava, não tem, essa empresa não está madura o suficiente. O mercado de capitais é um negócio que, enfim, dá trabalho. Eu já estive lá do outro lado, eu trabalhei em empresa, enfim, mesmo não contando, mesmo considerando que essa não é a parte mais relevante do trabalho de relações com investidores, fazer relações com investidores, mesmo a parte de compliance, só dá um baita de um trabalho, exige um compromisso de transparência e de divulgação de informações que não é qualquer um que tem. A empresa tem que estar realmente pronta para isso. Eu acho que tem muita empresa, principalmente dessa última geração, que não estava pronta para isso. Tem empresas que são bem mais antigas e que vieram antes disso e que sobreviveram e passaram e estão aí super bem. Por quê? Porque estavam mais maduras, tá? Mas não é nem dessas que eu falo de coisas mais assim. A gente começa por citar um nome aqui, claramente. Por exemplo, uma discussão. Bradesco é barato ou é caro? Entendeu? A gente acha que Bradesco é barato, mas a gente acha que Bradesco vai continuar barato por algum tempo. Bradesco tem uma transição para fazer, cometeu algumas decisões incorretas e erradas recentemente, está digerindo isso nos últimos ano e meio, 2 anos, ainda tem um processo aí para passar, para a gente ficar mais confiante e daí ver. O Bradesco vai voltar a ser o maior banco privado do Brasil? Provavelmente não. Então, enfim, qual é o tipo de múltiplo que a gente vai atribuir para o Bradesco depois disso? Ele passa por esses problemas, sai desses problemas, mas eventualmente ele não vai voltar. Então a gente tem que tomar cuidado com esse. Esse talvez seja um caso mais difícil até do que essas. Essas que você falou de empresas pequenas, menores e tal, são empresas menos líquidas, menos relevantes na Bolsa, talvez até sejam mais fáceis. Esses casos maiores assim são um pouquinho mais difíceis. Moura, eu quero aproveitar essa parte que você falou especificamente de uma empresa para tentar compreender um pouco desse trabalho, né? Tá. De análise, esse trabalho de interpretar os sinais que o mercado dá, que o cenário macro dá, para você encontrar as empresas. Você falou, é uma grande empresa? É uma grande empresa, mas talvez vá ficar barato por
um bom tempo, Sim. o Bradesco, é a dinâmica interna da empresa que cometeu esses equívocos, mas a dinâmica externa também, o cenário Brasil, o cenário mundo, o cenário das fintechs que estão muito aceleradas. O cenário competitivo dele com os outros grandes bancos, tudo isso é importante. Queria entender um pouco sobre esse processo. Claro. Enfim, você tem que sempre considerar o ambiente onde essa empresa está operando. Ela tem... A gente volta para coisas bastante básicas, assim, do tipo... Essa empresa tem vantagens competitivas, essas vantagens competitivas são defensáveis ao longo do tempo. Quer dizer, ele tem um competidor novo vindo, atacando, ele era o dono do mercado, ele começa a sofrer ataques, tinha um grande competidor, extremamente competente, o Itaú, e começa a sofrer ataques de players muito menores do que ele. A resposta que o Bradesco deu e a resposta que o Itaú deu foram bastante diferentes entre si. E é esse tipo de coisa que a gente julga. No final das contas, principalmente em empresas, é sempre isso, é sempre como é que a administração, como é que consegue responder a coisas que chacoalham a empresa. Vou lá e chacoalho o status quo atual e a gente quer entender como é que tem sido a reação. No caso dos bancos, por exemplo, o Itaú deu uma resposta muito melhor. Isso tem sido recorrente, diga-se de passagem. O Itaú foi, talvez, dos bancos brasileiros, quem melhor aproveitou aquele movimento de crescimento de mercado de capitais aqui no Brasil. A presença do Itaú em frente ao investidor estrangeiro, por exemplo, era praticamente irrelevante alguns anos atrás. O Itaú hoje já é um dos maiores players nesse mercado e ele é capaz de construir esses negócios, ele é capaz de enxergar essas movimentações do mercado, quando o mercado está mudando de direção, investir, se preparar e colocar gente sempre muito competente. Então ele não está reagindo. Tem a impressão que o Bradesco é mais reativo nesses movimentos e na hora que você é reativo, enfim, a gente está falando de jogar tênis, o Bradesco nessa última foi pego com os 2 pés plantados no chão, aí não tem jeito. Aí é complicado. Tem até aquela velha frase, né, do Rocky Balboa, né? Quanto você aguenta apanhar, né, e reerguer. Isso. Né? Num contexto de uma empresa gigantesca, não apenas Bradesco, mas outras empresas que também apanharam bastante nessa dinâmica toda recente, isso é o que vale. De repente, o que você vai olhar lá na frente, para onde você está indo, para onde você está apontando o seu nariz nessa trajetória. No final das contas, é sempre isso. E se você vai digamos assim, apurando cada vez mais, no final é sempre a respeito da administração, da maneira como a empresa é governada, de como é que a empresa toma as decisões. Esse processo decisório é sempre muito mais relevante. Se ele tem um processo decisório que é competente, que consegue apontar a empresa nas direções certas, outras coisas meio que vão se alinhando, entendeu? O financiamento é encontrado, ele é capaz de definir bem o mercado dele, ele é capaz de levar produtos consequentes para o mercado, então é sempre isso. Quando essas coisas não estão funcionando muito bem, ou porque isso acontece muito com empresa que é muito dominante, né? Não, a gente não quer mudança porque, de fato, no final das contas, esse é o nosso... A gente é dominante nesse mercado, a gente não quer, a gente quer brecar qualquer mudança que possa. A hora que você começa a fazer esse tipo de coisa, normalmente, enfim, e eu vi isso algumas vezes nesse mercado, normalmente é a hora que você começa a ver problemas. E aí vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Vai perdendo market share. E vai perdendo relevância. A história a gente já conhece. Exato. E isso é um negócio muito importante. Tem muita empresa que você fala assim, não, mas tal empresa vai desaparecer. Não, ela só vai se tornar irrelevante. Ela não ela vai deixar de ser uma alternativa concreta de investimentos. Fala assim, você olha para a empresa, e eu não estou nem falando do caso concreto do Bradesco, nem longe de mim. Mas acontece isso bastante, né? Você fala assim, pô, mas esse é um setor ainda importante? Mas não cresce. Essa é uma empresa ainda relevante? Ela ainda é, mas ela não cresce mais, ela não está indo para lugar nenhum, ela não tem nenhuma visão estratégica, eu não sou capaz de contar nenhuma história a respeito dela. Então, sei lá, ela pode ser que talvez ela seja um play de dividendos.
Pode até ser. Ela vai pouco a pouco, ela não tem muito para onde crescer, ela vai pouco a pouco começar a distribuir o capital na forma de dividendos, em vez de repor o capital, ela vai distribuindo para os acionistas. Pode ser uma tese como essa. Mas não é o tipo de tese que normalmente a gente se anima a falar, não, strong buy, compre agora, tal. Não é. E isso também acontece bastante, acontece com alguma frequência. A gente vê empresas que param, que simplesmente deixam perdem sua visão estratégica, deixam de investir, principalmente num país como o Brasil, né, onde a gente vê bastante isso, né, as empresas tentando meio que essa captura regulatória, tal, tentando bloquear qualquer novidade que possa vir a acontecer. Por exemplo, o setor de telecomunicações no Brasil virou um caso meio que você fala assim, quanto tempo faz você não vê e era o setor mais relevante na bolsa há poucos tempos atrás. Enfim, parece que não tem nenhuma tecnologia em telecom. E não é verdade, né? Enfim, a gente vê, mas são histórias que, de fato, o setor se concentrou tanto que tem pouca inovação, tem pouca. No final das contas, tem pouca história para contar. Falando em história para contar, Moran, a gente muitas vezes, né, um investidor que está começando ou neófito nessas coisas, começa a perceber e olha para o mercado de ações, ele olha o gráfico, ele olha as oscilações, ele olha que um dia subiu 3, no outro dia caiu 5, em ações mais voláteis, obviamente. Mas aí ele fica pensando no seguinte, ok, o Moran, chefe de análise, tem a equipe, ficam lendo os balanços, conversando com as companhias, entendendo o negócio da companhia, entendendo a narrativa, a história que a empresa está contando, aonde ela está, onde ela quer chegar e coloca ali um preço ou um valor que acha justo, né? E aí isso está dissociado com isso, né? Como que nesse dia a dia do seu trabalho, do trabalho do time da EQI, como que acaba tirando um pouco desse ruído do dia a dia para chegar numa história bem contada, chegar num valuation interessante, contar para o investidor, olha, é isso, vai demorar um tempo, mas a gente vai chegar lá. Bom, primeiro a gente faz tudo isso que você falou, só que a gente não chega em nenhum preço, a gente chega na verdade não é um ponto, mas é uma região. E esse é super importante quando você está falando de análise de investimento fundamentalista. Você está sempre pensando em probabilidades, tá? A gente, inclusive, na hora que a gente mostra, quem olhar o nosso relatório vai ver isso. Os relatórios são abertos, você pode ir lá e baixar qualquer um deles. A gente normalmente mostra 3 ou 4 grandes decisões que foram tomadas pelo analista, que tem um impacto muito relevante no eventual valor que a gente encontra naquele negócio. A gente faz o caso base, que é aquele onde as probabilidades são as maiores, aquele que a gente acha que são as maiores. A empresa tal vai conseguir repassar preço, sim ou não, as margens vão fazer isso ou aquilo, esse outro evento aqui vai acontecer isso, aquilo. A gente faz um caso base, a gente faz um caso mais otimista e um caso mais pessimista. Mas essas coisas são sempre probabilidades, porque ninguém sabe o futuro. Enfim, é ilusão, porque a gente gasta muito tempo olhando para essas coisas, achar que a gente é capaz de antever o futuro. Se eu tivesse essa capacidade, provavelmente eu estava rico, milionário, morando em Mônaco, em algum lugar assim. A gente não sabe, a gente sabe probabilidades. Esse é o cenário mais provável daqui, de onde a gente está observando, conseguindo observar as coisas que a gente consegue observar e, naturalmente, carregando nas costas todo esse histórico, a minha história, que me faz achar que algumas coisas são mais relevantes que as outras, provavelmente. Você pode ter alguns pesos diferentes, inclusive, para essas coisas, e provavelmente vai ter probabilidades diferentes. É isso que faz o mercado, no final das contas, né? A ação cai 3 e sobe 5 no dia seguinte porque essas probabilidades se mexeram, por algum motivo. Ou porque, enfim, mais gente começou a achar, foi mais em direção ao caso otimista, ou no dia seguinte em uma outra direção. Muita coisa é ruído, muita coisa é só a distribuição das probabilidades. Lá, para quem lembra aquela história, né? Tem probabilidade e tem distribuição da probabilidade. Muito disso é ruído.
Mas você tem que estar o tempo inteiro reavaliando, né? O que a gente sempre fala para as pessoas, a gente tenta executar isso bastante bem, com bastante disciplina, a gente olhou para esse caso e a gente chegou a essas conclusões. Passou um determinado tempo, não muito longo. A gente acha as mesmas coisas. Essas coisas que a gente achava que iam acontecer estão acontecendo de fato. As probabilidades se mexeram em uma ou outra direção. A gente continua achando que os preços-alvos e as recomendações são aquelas. E a gente não tem nenhum problema de alterar isso a hora que, enfim, no tempo que for. A gente está fazendo isso o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro reconsiderando esses casos para fazer. Porque, enfim, o futuro a gente não sabe qual é. Ele vai acontecendo e a gente vai reavaliando. O que você não pode é depois você ficar, você fala, eu tomei a decisão um ano atrás, fecho, vou para casa e nunca mais olho. E daí você fala assim, não, tudo é ruído. Não, você tem que reavaliar e ver, de fato, essas coisas aconteceram do jeito que eu achava que ia acontecer, e se elas aconteceram, qual foi a decisão que eu tomei. O grande erro que eu vejo os investidores individuais, as pessoas físicas cometendo, na verdade, é um erro ao contrário. É um erro assim, vender muito cedo coisas que sobem e nunca vender coisas que caem. A história do meu preço médio talvez é o maior dano que o maior erro que as pessoas cometem. O seu preço médio não tem nenhuma importância para a sua decisão de investimento. Seu preço médio é o preço que você olhou agora. Você abriu a tela lá do seu profit, viu o preço lá. Aquele é o único preço que realmente te diz alguma coisa, porque você poderia vender por aquele preço e recomprar por aquele preço. Esse é o seu preço de referência, a cada momento. A gente até tem uma expressão meio assim, não segura o nosso do caixão. Se você reavaliou aquilo que você achou que ia acontecer, não aconteceu, você cometeu um erro de avaliação, tal, larga. Vamos cometer erro novo. Não insiste naquilo, tipo assim, se chegou à conclusão que realmente não aconteceu, não vai, puxa, deu errado, tal. E daí você vira torcedor. Então a gente sempre fala, reavalie o tempo inteiro, desconfie da decisão que você tomou sempre, reavalie sempre a sua decisão. Se você tomou uma decisão errada e o preço está caminhando contra você, solta fora. Se está dando certo, até por um motivo diferente daquilo que você imaginava, aproveita, né? Não larga tão cedo, entendeu? Deixa rodar, deixa andar. Talvez você não vá vender no topo, no high histórico, tal. Você vende um pouquinho abaixo daquilo, tudo bem, mas você aproveitou aquele negócio. A gente vê muita gente vendendo muito rápido, subiu 10%, ele parece que está queimando na mão, e caiu 60% e o sujeito está lá chorando. Falando, por que você segurou até agora? Não, eu cometi um erro. Não, você cometeu 2. Entendeu? Então esse tipo de coisa é muito importante. Você está sempre reavaliando. Essas decisões são sempre sobre probabilidades. Ninguém sabe o futuro. Boa. O famoso coloca o Waze, né, recalculando rota e vai embora. Exato. Vamos cometer erro novo, né? Vamos pegar a esquerda diferente na próxima esquina e ver o que acontece. Enfim, ninguém sabe. Muito bom. Moran, a gente tá num papo bem bacana aqui, mas eu preciso fazer um intervalo. Claro. Daqui a pouquinho a gente volta nesse papo de dinheiro, falando um pouquinho sobre processo de análise, sobre interpretações das empresas, sobre investimentos, aqui com o Luiz Moran, que é chefe de análise da EQI. Continue com a gente, o Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, hoje batendo um papo com o Luiz Moran, chefe de análise da EQI. Moran, você estava falando no último bloco, né, a respeito desse processo de análise, de não se apegar em algo que possa ter mudado um pouco de perfil ou algo que tenha mudado a sua rota. A gente até falou um pouquinho do Waze lá, mas enfim, a gente fala muito, né, no mercado sobre esse processo de encontrar assimetrias, de encontrar as empresas que estejam num movimento favorável, né, onde o preço ideal, que a gente falava no último bloco, está descolado
do preço que você está vendo lá na tela. Claro que sempre buscando um retorno, né, e não o preço descolado para baixo. Mas enfim, a gente no Brasil, né, e eu conversei com algumas pessoas que fazem investimento no exterior e buscam investimento no exterior, eles falaram que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é um pouco mais complicado de você achar uma empresa que esteja com uma simetria muito alta, porque tem muita gente analisando, tem muito dado, tem muita empresa, enfim, que aqui no Brasil existe uma certa facilidade, ou existe uma certa possibilidade maior da gente encontrar essas assimetrias. Como que é esse processo? Como que o analista chega, olha e, claro, diante daquele processo de análise da ação que você falou, da empresa, da narrativa, mas como achar essa efetividade de uma assimetria, né? O que a gente pode chamar de assimetria, inclusive? Na verdade, a assimetria é a diferença de opinião. A maior parte das informações, eu não sei se eu concordo totalmente com a avaliação de que aqui talvez seja mais fácil e tal. A maior parte das empresas é razoavelmente competente em divulgar informações, com poucas exceções. Eu diria que o regulador meio que obriga algumas coisas básicas que as empresas fazem bem ou mal, e que acabam te dando a possibilidade de você entender mais ou menos o que está acontecendo. Algumas são mais proativas, algumas realmente têm uma vontade genuína de conversar com o investidor, de conversar com o mercado, de orientar. Outras fazem meio que enfim, quase que uma... e tem muita empresa assim, é impressionante, eu não entendo muito isso, mas tem muita empresa que faz meio que de corpo presente, faz meio que por obrigação. Mas, de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, você é capaz de encontrar, e na verdade as simetrias dependem menos não é uma informação que você tem e ninguém mais tem, mas é o que você julga que aquela informação realmente implica. E esse é o ponto principal, né? Enfim, de novo, a gente volta daquela história. Eu olho para aquela informação, eu olho para esse copo, vejo esse copo como um copo completamente azul, você está olhando ele de um outro ponto de vista, você sabe que tem um logo na frente. O copo é o mesmo, a informação é a mesma, e depende um pouco do ponto de vista que a gente está olhando essas coisas. Eu acho que copos azuis inteirinhos, 100% azuis, vão ter um futuro brilhante, não tão bom quanto aqueles que têm logotipo na frente. E a gente, mal comparando, estou levando essa analogia para o limite dela, mas mal comparando é isso. E daí a gente, e naturalmente, tem pessoas diferentes, tem perfis e horizontes de investimento diferentes, e isso pode significar que as duas estão certas, num certo sentido. Se você tem um horizonte no curto prazo, vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, Bradesco. No curto e médio prazo, a gente ainda é pessimista. Se você for olhar para um prazo um pouquinho mais longo, dá para começar a ser otimista de novo. E daí depende um pouco do seu horizonte de investimento, para quanto tempo você está olhando aquele negócio. Dessa diferença de opiniões é que surgem as distorções, as assimetrias de preço que você pode aproveitar. Às vezes o mercado fica de uma maneira mais, digamos assim, mais unanimemente em uma ou em outra direção, e isso gera bastante assimetria. Por exemplo, março do ano passado, todo mundo ficou extremamente negativo, enfim, as ações ficaram de fato muito baratas, como se provou depois. Saiu de 90 para 134 em poucos meses. E de tempos em tempos a gente tem esse tipo de coisa. E além disso, a hora que você olha para a empresa em si, você também tem essas assimetrias, você tem essas diferenças de opinião sobre o que vai acontecer no futuro ou sobre o que o futuro significa para aquela empresa. É daí que surgem essas oportunidades. Ô Moran, e aí, no processo de análise e até mesmo nessas diferenças de opiniões, eu quero resgatar um tema que a gente falou lá no começo sobre, muitas vezes, alguns analistas, algumas pessoas do mercado acabarem tentando vender um caos, seja no ambiente político, seja no ambiente econômico, e aí até produz alguma distorção, mas muitas vezes a gente vê muita gente do mercado
no mesmo raciocínio, na mesma linha de pensamento, seja por questões fiscais, questões sobre taxa de juros, enfim. É muito fácil ficar pessimista com o Brasil. Era essa a pergunta. Esse sentimento que muda um pouquinho a trajetória aqui, já vira um pessimismo mais generalizado, Sim. acaba, de certa forma, atrapalhando ou ajudando nesse processo? Na verdade, é muito fácil, como eu disse, é muito fácil você ficar pessimista no Brasil. O Brasil não faltam razões para você ser pessimista. Entre ser pessimista e otimista, eu prefiro ser otimista, porque os dois vão estar errados, mas pelo menos eu fui mais feliz no meio do caminho. Mas falando sério, eu acho que você tem que ter as coisas sob perspectiva. Quem tem a minha idade, quem está nesse mercado há tanto tempo quanto eu, não pode se dar o luxo de achar que as coisas vão dar super certo ou que elas vão levar a breca enfim, irremediavelmente. Porque nunca aconteceu, nunca foi assim. A gente já teve oportunidades dos dois lados. Esse é o país onde as coisas não... A gente nunca vai ser insuportavelmente feliz, nem irremediavelmente infeliz. A gente vai pelo caminho do meio. Esse é um país onde você pode usar a palavra mediocridade, você pode usar a palavra... Enfim, a gente acha uma média ali dessas coisas, mas o fato é que a gente vai meio que aos trancos e barrancos nessa direção. O que eu posso dizer é, se você tem uma perspectiva um pouco mais de longo prazo, eu diria, na média, enfim, olhando para as coisas práticas, com todos os problemas que a gente tem hoje, esse é um país melhor do que ele era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. As coisas que ainda não estão resolvidas estão cada vez mais claras. Enfim, elas vão mal ou bem, talvez não na velocidade que a gente gostaria, que a gente desejaria, mas elas vão caminhando. E naturalmente a gente está num contexto mundial, a gente é parte de uma economia mundial. Em alguns momentos a contragosto, mas então não tem muito jeito. A gente não fala, não, o Ibovespa não vai para 200 mil pontos sem a China voltar a crescer 8%, sem os Estados Unidos cortar juro de volta para, sei lá, 3 ou 4%. Essas coisas não vão acontecer, elas não são dissociadas. Então, a gente tem que ter essa perspectiva mais a longo prazo. Eu não acho que a gente não acho que esse país vai acabar. Eu acho que esses momentos de pessimismo generalizado normalmente são oportunidades bem interessantes, e vice-versa. A hora que a gente fica super otimista também e tal, e que as coisas começam a se alinhar e tal, é a hora de você ficar esperto e falar, talvez, não que as coisas vão dar errado, mas talvez eu tenha uma oportunidade aqui interessante para guardar alguns dos meus lucros no bolso. Ô Moura, e nesse caminho do meio que você falou, né, de repente uma diversificação, seja em classe de ativos, seja em geografias, seria um caminho do meio, seria um jeito, uma estratégia aí para evitar também muito solavanco, para evitar sofrer tanto, para evitar ter esse peso todo aí sobre seus ombros? Eu acho que essa diversificação é a única coisa realmente de graça que existe no mercado, ainda é diversificação. O investidor brasileiro tem uma característica bastante peculiar, principalmente se você olhar para os nossos vizinhos de América Latina. O brasileiro tem um viés local muito, muito forte. O brasileiro gosta de investir em empresas brasileiras em reais. A gente tem um relatório de alocação, né, que a gente distribui lá pelas divisões, porque a gente não cobre só ação, a gente cobre renda fixa, a gente cobre fundo imobiliário, a gente tem uma porção de outras classes de ativos e a gente produz uma alocação sugerida, né? Dependendo para os 3 perfis. E a gente sempre fala, não, se você é conservador, você deveria ter pelo menos 5, talvez mais do que isso, por exemplo, investido em dólar. Se você é agressivo, talvez você não precisasse ter dólar. As pessoas falam, não, imagina, mas o dólar é super volátil. Falo, não, quem é volátil é o real. O dólar não é volátil, e ao contrário. As pessoas têm a oportunidade hoje, e essa é uma grande mudança desse mercado, de fazer essa diversificação geográfica, que enfim, como eu falei,
a Bolsa Brasileira é fundamentalmente uma bolsa de commodities. A gente lançou um relatório agora, recentemente, sobre ETFs de inteligência artificial. Um setor que absolutamente não existe na Bolsa Brasileira. Não existe. A gente tem BDR, tudo bem. Mas você não tem nenhuma empresa brasileira para você, enfim, que é uma das grandes transformações dos últimos anos. Tem gente que fala que é tão relevante, a transformação vai ser tão relevante quanto foi, por exemplo, a internet há 25 anos atrás. Eu acho que há essa possibilidade. E a gente, de novo, assim como a gente ficou olhando para a internet há 25 anos atrás, a gente vai ficar olhando de novo e não vai ter nenhuma maneira de aproveitar esse tema de investimento com empresas brasileiras. Se você abre um pouquinho a sua cabeça, se você abre um pouquinho a sua perspectiva, você começa a ver, não, eu tenho opções para fazer isso, eu consigo alavancar esse e outros tantos casos de investimento que a gente não tem disponíveis aqui no Brasil. Coisas que não tem nada a ver com a política brasileira, coisas que não tem nada a ver com a decisão do Banco Central brasileiro, coisas que não tem nenhuma correlação com o resto da sua carteira, tal, que vão tornar a sua carteira de investimentos muito menos arriscada e, no limite, produzir um retorno melhor, de melhor qualidade para o seu horizonte de investimento. Então, as pessoas deveriam, sim, olhar com muito mais atenção a diversificação regional, além das diversificações de classe de ativo e tal, que também são super relevantes. As pessoas parecem que eu sou 100% bolsa, eu sou 100% renda fixa e não olho para bolsa é coisa de maluco, ou então a renda fixa é coisa de coxinha. Nenhuma das duas coisas é verdade, né? E aí, ou tudo no Brasil, ou tudo lá fora. E é interessante. A gente vê coisa maluca, que o sujeito vai para fora para comprar bonde de empresa brasileira. Não, é que aqui ele está pagando mais. Tal. É verdade, até é verdade, né? A hora que você faz lá, tipo, pega um banco que é AAA aqui no Brasil, lá fora, ele está limitado pelo risco Brasil. Ele tem que pagar mais, mesmo. De fato. E em dólar. Em dólar. De fato, até faz. Tudo bem, mas. Não faz muito sentido. Nesse contexto, né? Talvez se você vendesse tudo que você tem aqui no Brasil para comprar só isso aqui é parte da sua alocação de Brasil. Isso não é investimento no exterior. Tudo bem, daí beleza. Mas se aquela é a sua parte no exterior, enfim, tem uma coisa esquisita. Até legal a conversa aí por esse rumo, Moura, porque você, como chefe de análise, você faz uma análise até um pouco mais abrangente, né? Sim. De ver essas geografias, de ver essas oportunidades, inclusive entre classes de ativos, não é só a questão de renda variável Brasil, você ficar olhando varejo e banco e tudo mais, né? Você tem um espectro um pouco maior de eu vou dizer, conhecimento. Vou confessar, a gente também está nesse caminho, está começando agora, está olhando com mais afinco para fora, tal. Mas até mesmo para você olhar as empresas brasileiras, não tem muito como você olhar. Enfim, só para ficar numa que é muito perto de mim. Se você olhar a VEG, não tem concorrente local, não tem nada que seja comparável, tal. Enfim, você tem que olhar para fora. Para você fazer uma boa cobertura de VEG, você tem que de fato olhar o que está acontecendo em automação industrial, em produtos industriais no mundo inteiro. Para você olhar, por exemplo, proteínas no Brasil, você tem que olhar para o que o pessoal dos Estados Unidos está fazendo, para as outras empresas do setor, tal. Isso vale para tudo, né? Então, tem muito poucos setores que são realmente só, única e exclusivamente brasileiros. Então, a gente tem que caminhar mais e mais nessa direção. Esse é um negócio que essa é claramente uma direção para a gente. Até o varejo, que é mais Brasil, acabou sendo impactado pelos outsiders, né? Por quem estava vindo de fora. Então... Esse eu não sei se alguém conseguiria pegar de qualquer jeito, mas, enfim, claramente é uma ameaça que veio de fora, com toda certeza. Boa. Moran, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso papo, e eu não podia deixar de citar um evento muito bacana, muito importante, promovido inclusive pela EQI, Money Week desse ano, agora no comecinho de agosto, e você vai participar, vai conduzir 2 painéis, vai estar presente lá falando sobre investimentos em infraestrutura e também alguns riscos ou oportunidades no contexto geopolítico. Pincelando, para não dar spoiler também para todo mundo que está nos assistindo, eu queria ouvir um pouco sobre essas suas participações e também sobre Money Week desse ano. Claro, bom, a Money Week é o maior evento que a gente produz, é um dos maiores eventos da América Latina para falar desse tipo de coisa, de investimentos, de empreendedorismo, de
inovação, a gente traz a gente não fica focado só em investimento, a gente abre bastante o leque, é um evento bastante diverso nesse sentido, a gente traz convidados dos mais diversos setores para falar, não só de negócio, mas, por exemplo, a gente está trazendo o André Agassi, que é um cara do esporte e tal, um sujeito de alta performance. Para quem gosta de tênis. Para quem gosta de tênis é um baita como eu. Quem não gosta também, só o livro dele já é sensacional, história de vida. E é uma pessoa bastante interessante. Ele, como pessoa, ele é um sujeito bastante interessante, bastante diferente, enfim, não é muito aquela figura do esportista que só sabe falar do esporte dele. Mas a gente vai ter 3 palcos, diversos assuntos acontecendo, e eu vou nem daria para dar spoiler, porque eu sou só o moderador desses painéis, e quem vai estar falando comigo é quem realmente entende. A gente vai estar falando desse painel de investimento em infraestrutura, que principalmente dos fundos imobiliários, dos fundos de investimento em fundo imobiliário, fundos de investimento em infraestrutura, que ganharam muita atenção recente dos investidores, principalmente com as mudanças da regulação aí para títulos isentos, né? Eles acabaram se tornando uma alternativa bastante interessante, então tem muita atratividade nisso, e a gente vai estar falando do tipo de coisa que eles estão buscando, que tipo de oportunidade, que tipo de tema de investimento que é interessante, o que tem no Brasil aí para a gente financiar de maneira bastante atraente, com rentabilidade bastante interessante. O Brasil é carente nessa área, né? Então, para onde você olha, precisa de infra, né? Como a gente bem sabe, né? Qualquer hora que a gente sai aqui, para qualquer lado que a gente vai, a gente vê isso com toda clareza. E a gente precisa de toda a ajuda possível e imaginável para fazer isso. Então tem muito investimento para fazer em energia, tem muito investimento para fazer em saneamento. Saneamento é uma oportunidade monstruosa, quase R$1 trilhão de investimento nos próximos 10 anos de saneamento para a gente sair dessa situação praticamente medieval que a gente está. Né? Então tem muita coisa para acontecer. É de longe uma das maiores oportunidades de investimento que a gente tem no Brasil. E a gente quer conversar um pouco, entender um pouco melhor e ver quais são as bases dessa oportunidade. E o outro é entender um pouco como é que a geopolítica vai afetar isso e outras tantas coisas aqui no Brasil. Né? A gente sabe que o mundo ficou durante algum tempo, a gente imaginou que a história tinha acabado, que o mundo estava super tranquilo. Foi um tremendo engano, né? A gente vê que o mundo é bastante mais complexo. Coisas que a gente estava acostumado a imaginar que eram razoavelmente estáveis são cada vez menos. Como, por exemplo, a eleição americana. Né? Costumava ser um evento bastante bem coreografado, tal, não mais. Então a gente vai estar falando isso com o professor Roque, tal, que é um cara que, enfim, um grande conhecedor desse assunto, para entender um pouco mais a visão dele lá, enfim, quais são onde é que estão os riscos de verdade, onde é que a gente pode ficar mais tranquilo e principalmente aquelas coisas que a gente não está vendo, né? Essas são as piores. Até porque, né, qualquer movimento global, geopolítico, pode interferir nessa análise. Total. Recalcula a rota, principalmente quando você falou, né? O Brasil cheio de commodities, né? Um país exportador, né? Qualquer oscilação nessa frequência geopolítica, a gente pode ver muita coisa ou subindo muito ou caindo muito. Exato, a gente é um grande exportador de commodities, né? Enfim, a gente exporta commodities, se o nosso cliente fica alijado do mercado por uma razão ou por outra, isso pode ser, enfim, ele espirra, a gente pega a gripe, né? Show de bola. Moran, então é isso, eu agradeço demais a sua participação e convidando todo mundo para participar, para estar em Balneário Camboriú no começo do mês. Camboriú, exatamente. Sensacional. Eu, infelizmente, não vou estar, mas o time da BMC vai estar lá. Balneário Camboriú é uma daquelas cidades que, mesmo no inverno, é uma das poucas cidades litorâneas, assim, que mesmo no inverno ela é extremamente interessante, super agitada, vale a pena ir mesmo em agosto. Show de bola. Moran, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Prazerzaço te receber aqui no Papo de Dinheiro e já deixando portas abertas aí sempre que você ou o time
time da EQI quiserem, o papo tá liberado. Tá combinado, o prazer foi todo meu, muito obrigado pelo convite, então uma alegria. Valeu. Falei aqui com Luiz Moran, ele que é chefe de análise da EQI, e agradecendo sempre o Moran, o time da EQI e todo mundo que acompanhou esse podcast aqui com a gente. Semana que vem, mais convidados, semana que vem mais papo de dinheiro, assuntos muito importantes relacionados aí à sua finança pessoal, sua educação financeira, todas as semanas aqui no nosso Papo de Dinheiro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.